Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio fazer um podcast muito legal, né, com uma pessoa que eu admiro muito o trabalho como pessoa, meu amigo, que é o Fabrício Bervian. Fabrício, ele é Tudo bom? cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e o Fabrício, ele é conhecido como o cirurgião plástico das Misses. Inclusive, a gente estava conversando que amanhã ele vai ser jurado do concurso Miss Rio Grande do Sul. Então, um médico de, né, renome nacional, um trabalho lindo, né? Eu super admiro. Bem-vindo, Fabrício. Tudo bom? Como é que tá, Anny? Feliz. Para mim, eu estou extremamente feliz porque eu tenho uma admiração muito grande por ti, te conheço há muitos anos. Como pessoa, eu te conheço, uma pessoa extremamente esforçada, uma pessoa simples, que a beleza ela transcende só o teu físico, né? Principalmente como profissional. Gosto muito de discutir os casos contigo, as condutas, porque nós estávamos até conversando aqui também nos bastidores, a importância de tu alinhar uma metodologia, às vezes necessária cirúrgica, mas principalmente uma manutenção não cirúrgica, né, ambulatorial. E daí, para mim, tu é referência, né? Só tenho a te agradecer as dicas e as condutas que tu tem com as nossas pacientes. Ah, é mútuo. O Fabrício, a gente se conhece já há algum tempo, né? Fabrício, né, de Porto Alegre, morei muitos anos lá. E eu já conhecia o Fabrício, o trabalho dele, né? Mas a gente esteve juntos na pós-graduação do Albert Einstein, né, Fabrício? Que foi muito Uhum. bacana, um ano muito produtivo, né? De cosmetria e laser. Que a gente se desenvolveu, né? Muito como profissional. Muito. E desenvolveu uma amizade também. O Fabrício é um cara extremamente detalhista, né? Tem um trabalho assim no refinamento mesmo, né? A gente tem trocado muitas ideias sobre pacientes. E um dia, conversando, isso me chamou muita atenção e me deu a vontade de gravar o podcast com o Fabrício por isso, porque ele falou assim, Anne, eu fico impressionado, né, Fabrício? Tu me falou como as tuas pacientes confiam no que tu fala, na tua conduta, como elas confiam naquilo que tu diz, no teu julgamento, né? E eu acho que a gente conversou sobre isso, eu acho que muito disso é pela honestidade, né? Por a gente saber o que a paciente busca, né? Se a gente vai conseguir entregar o resultado com a dermatologia, né? Que a gente tem opções de tratamentos corporais faciais sem cirurgia, mas às vezes a paciente tem uma expectativa, né, Fabrício, muito grande, ou um problema, né, já uma flacidez lá abdominal, ou um problema que a gente não vai conseguir resolver e passa pela nossa credibilidade, e assim, para mim isso é muito importante, a gente saber a hora, né, de chamar um colega, principalmente ter, assim, um cirurgião plástico que a gente confie, para poder ajudar a paciente, sempre pensando naquilo que é melhor para ela, não naquilo que a gente precisa vender, né, Fabrício? É verdade. Então a gente tem Não, trocado muito. Isso me chamou muita atenção, né, Anny? Porque eu conheço pacientes, né, de outros estados, outros países e cidades do Rio Grande do Sul. E todas elas têm uma conexão com algum médico, seja ele cardiologista, seja o seu dermato de outro estado, né? Mas me chama muita atenção, eu te falei, é impressionante como eles seguem o que tu fala. Se tu diz assim, ó, tu tem que fazer tal procedimento em tal lugar, eles vêm pronto. A doutora Anne me pediu para vir aqui e já tipo assim, eu até pensei, não, mas não quer me conhecer melhor? Não, mas a doutora Anne já passou tuas referências, eu só quero que tu me oriente, me explique os detalhes e tá tudo bem. Então, assim, ó, e realmente eu perguntei para ti qual é o sucesso, porque eu também gosto de ter uma relação, gosto de evoluir não só tecnicamente, mas como pessoa, porque é muito da nossa pessoa, quem nós somos, que o paciente vai conseguir fazer aquela leitura. Profissionais bons, a gente vai encontrar Sim, vários no sim, mercado, tecnicamente. mas que o paciente, tecnicamente, mas a conexão, isso é uma coisa que me chamou muita atenção com as tuas pacientes, né? E daí, quando eu te perguntei qual é o segredo, tu disse assim, Fabrício, a sinceridade. E realmente faz sentido. É. Porque ela fala, ó, a Anne prometeu, né, que até aqui ela consegue. E ela já vem totalmente assim com uma ideia formada dessa manutenção que tu faz, né? Porque as tuas pacientes chegam muito bem aqui, com a textura da pele, com as tecnologias que tu utiliza, elas vêm praticamente para dar uma reforçada, uma lapidada no resultado. Mas ela já vem muito bem preparada, com a textura da pele,
a gente nota que todo o tratamento que tu faz, ele não é em vão. Sim. O paciente já chega pré-estimulado, seja ele fazer uma estimulação com colágeno, com algum aparelho mais forte, nível hospitalar, eu vejo que a resposta é melhor, porque ele já vem com um certo estímulo. Claro. E a manutenção é melhor ainda, porque tu consegue manter aquele resultado a longo prazo. Isso até fez com que eu discutisse com a minha equipe a necessidade realmente de ter esse acompanhamento, né? Esse estímulo contínuo. Claro. Que nem elas vão no cabeleireiro, eu costumo dizer, elas hidratam, elas pintam, elas alisam, elas sempre estão fazendo uma manutenção. Só que a pele, às vezes, fica um pouco a segundo plano e deveria ser a atenção máxima da paciente. Claro. Por isso que o melhor, para mim, uma dermatologista do teu nível, pelo menos, não sei, eu julgo dizendo a cada 2 meses. Eu não sei se tu pode me corrigir. Qual é a frequência que a paciente tem que ir para ter uma boa pele, uma pele saudável? Saberia me dizer? Falando de estimulação de colágeno, eu sempre falo, isso é uma coisa que também eu sempre sou muito honesta com o paciente. Tratar a flacidez, Fabrício, tu sabe disso, é entrar num jogo que nunca termina, né? Então, a gente, por mais que a flacidez seja leve ali, a paciente começou a tratar, fez a cirurgia, tá legal, tá bonito, entrar nesse jogo é uma escolha mesmo, né? Porque ele é eterno, a gente vai continuar envelhecendo, a gente vai... Por mais que o paciente fique maravilhosa, tá durinho, fez lá o lifting contigo, fez uma abdominoplastia, tá maravilhosa, depois a gente continua envelhecendo. Então, nossa, fez uma baita cirurgia, investiu, né, tempo, dinheiro... saúde, né, ali em fazer uma cirurgia e procedimentos não cirúrgicos, por que a gente vai botar isso a perder, né? Então, no geral, eu sempre falo para o paciente, a gente vai trabalhar a pele até que o paciente chegue aonde ela quer. Então, quer fazer tratamento de flacidez abdominal, por exemplo, né? Vamos fazer sessões de tratamento, a gente tem aí Entone, por exemplo, bioestimuladores, tu usa também, né, Fabrício, muitos intraoperatórios às vezes. A gente vai fazendo até que a paciente chegue aonde ela quer. Tô com a pele ótima, no mínimo uma vez por ano a gente vai manter. Só que tem anos que a gente envelhece mais, né? Agora na pandemia a gente viu muito isso, né? Paciente que vinha bem, teve uma decaída porque se estressou, porque comeu mal, parou de se exercitar. Então naqueles anos mais críticos a gente faz um pouquinho mais. Mas é muito importante isso, né? Manter depois, porque até, eu nem sei se tu sabe, eu fiz uma cirurgia em 2009... Fiz uma lipoaspiração e fiz prótese também de silicone. E eu vi depois, por mais que eu ganhasse peso, mudasse um pouquinho, claro, o resultado estava sempre ali. Mas a gente manter... Olha quanto tempo faz que eu fiz, né? Fazem 14 anos. Sim. Eu ainda tenho resultados muito bons por estar mantendo, né? Por continuar fazendo tratamentos. Então, isso é muito interessante. A gente não pensar a cirurgia plástica como o término, né? Tô pronta, não, né? É um investimento, né? Porque a cirurgia plástica, ela não vai congelar o corpo da paciente. Ela pode retroceder, eu costumo dizer que ela retrocede os relógios da vida, mas ele continua a girar, e uns mais rápidos do que outros, entendeu? Então, acho que esse time, só a dermatologista pode dar o time. Olha, o teu grau de envelhecimento por motivos de estresse, trabalho, situações, ou até a idade, conforme a gente vai envelhecendo, esse relógio vai cada vez acelerando mais, questão hormonal e tal. Isso que eu sempre digo para ter esse acompanhamento, né, da parte da dermatologista. E eu acho legal que tu tem todos os aparelhos, né? Tu costuma exemplificar em redes, até costumo ver, mas tem um resumo, se pudesse passar até para as minhas pacientes que vão assistir pós uma estimulação de colágeno de aparelho, o que seria ideal fazer? Tem no consultório? Pensando em flacidez, né? Pensando em flacidez, para manter depois, o legal, a gente tem aparelho de campo eletromagnético, o M-Sculpt, hoje é um dos melhores do mundo, se não o melhor, né? Aparelho para reforço muscular, e ele trabalha a gordura localizada em cima. Geralmente, a gente indica para manutenção, no mínimo, uma sessão a cada 3 meses, né? E junto, aí a gente escolhe, né? Tu usa bioestimulador, né, Fabrício? Sculptra, Radiesse. Na verdade, eu utilizo, né, mas pelo volume cirúrgico, até conversando contigo, eu até já prefiro passar os cuidados de uma dermatologista, tipo, né, que eu tenho encaminhado para ti, para que tenha essa manutenção mais detalhada. Sim. Eu utilizo em consultório, mas eu acho que ter esse conjunto, né, que tem ali na clínica, me fez
reforçar a importância de uma parceria dermato-cirurgião plástico. Para manter o legal da estimulação de colágeno, sabe que eu gosto muito, Fabrício, é intercalar. Então, o paciente faz um ano estimulador injetável, no outro ano tecnologia. É muito legal modificar os estímulos, sabe? Não ser sempre o mesmo. Legal. É muito interessante. Legal. Mas, Fabrício, eu estava lendo umas informações que me chamaram a atenção, né? Em 2019, o Brasil passou a ser o país do mundo com o maior número de cirurgia plástica, né? Passou os Estados Unidos. Isso né? A gente é o país da beleza, né? Não adianta, né? E teve um aumento recente agora nos últimos anos, ainda mais pós-pandemia, né? Imagino porque as pessoas começaram a se olhar mais, enfim, e olhar mais, né? Se voltar mais para o interior. Então, eu vejo que cresceu muito, né, o número de cirurgias plásticas, muito nos últimos anos. E um dado que me chamou a atenção, um aumento muito substancial em jovens, né? E eu sei que tu opera muitos pacientes jovens, né? E eu acho muito bonito o teu trabalho, até estava te falando que tu já tem pacientes muito bonitas, né? Trabalha aí com celebridades, personas conhecidas, misses, mulheres maravilhosas. Então, o que hoje, assim, é a grande dor do teu paciente, né? Onde que é a flacidez, é o seio, é o bumbum? O que hoje realmente tu vê, assim, que é uma prioridade nas suas pacientes? O que a prioridade dos pacientes, né, desse público, mães jovens, né, é o contorno corporal. Daí é seio e contorno corporal. Então, o seio, geralmente, nesse público pós-parto, é aumentar o volume ou manter ou retroceder aquele volume antes do parto e deixar as mamas mais de pé, mais juntinho, e daí é uma mastopexia. Já evoluiu bastante com técnicas que a gente faz bastante reforço para que a prótese se mantenha firme, né? E esse trabalho no excesso de pele, a gente utilize técnicas que minimizam o aspecto da cicatriz e a pele acaba se tornando só agora uma roupa sob medida daquela prótese bem presa lá em cima. Que bonito. Antigamente a pele que fazia o serviço de levantar a prótese. Sim. Hoje em dia a gente firma a prótese com sutiã interno, alça muscular, texturas de prótese que façam uma aderência, tipo um efeito velcro no tecido, e a pele vai só abraçar. Então tu consegue um resultado, uma naturalidade maior e uma cicatriz de uma qualidade muito melhor, né? Sim. Isso na parte das mamas. E corporal, tá até me perguntando, são as lipo, né? As lipoaspirações, sejam elas com retirada de pele, principalmente abdômen, ou, em vez de fazer corte, muitas pacientes começaram a se beneficiar com os aparelhos, com as tecnologias, né? Para retração da pele e estimulação de colágeno. Esses são procedimentos que a gente faz logo após a lipo, porque a lipo tira gordura, a gente retira de flanco, culote, braço, axila, coxa interna, papada. Só que isso é tratamento da gordura. E daí nós precisamos focar o tratamento para flacidez de pele, seja ela que já se iniciou ou está um pouco mais avançada, ou pelo próprio esvaziamento da lipo, pode, em alguns casos, também piorar um pouco a pele. Por isso que os aparelhos vieram com muita força agora, nos últimos 3 anos. Sim, e tem muita novidade, né, Fabrício? Até eu estava falando para ti, vamos abordar a Body Tight, tu já me disse que tem um outro aparelho, né? Eu acho muito interessante isso, né? O Body Tight veio como uma revolução aí cirúrgica, né? Isso eu queria muito que tu explicasse também como é que tu utiliza ele, o que tu pensa sobre esses aparelhos, né? A aplicação deles, timing, né? Tu já falou um pouquinho, mas local, né? A gente vê muita gente fazendo, mas assim, ele é um trabalho manual, né? Ele é um trabalho praticamente artesanal, então depende muito do operador, não é só ter lá Body Tight. Explica para nós por que ele é tão artesanal assim, como é que tu faz? Porque, na verdade, né, tu tem que alinhar de maneira, ter um alinhamento entre um resultado e a segurança. Esses procedimentos, eles são minimamente invasivos, mas eles geram calor embaixo da pele. Para que tu atinja o calor necessário para ter uma retração adequada da pele, um estímulo da pele adequado, porque a pele é que nem plástico, assim, ela vai encolhendo, enrijecendo e grudando conforme vai sendo esquentada. Quanto maior o grau de aquecimento, melhor o resultado, mais chance de queimaduras. Por isso que tu pode ter até uma sequela, que faz parte também do procedimento. Por isso, no ambiente hospitalar, para gerar um conforto para o paciente, para poder fazer uma boa monitorização
dos sinais vitais, uma sedação adequada, né? Que tu consiga entregar uma energia necessária para o resultado que ela está buscando. E mesmo assim, tudo, como na tua área, como na minha, como na medicina em geral, é corpo dependente. Porque esses aparelhos, o que eles fazem? Eles fazem a pele, ela responde bem a agressões controladas. Tá? Peeling, laser, né? Aquecimento por radiofrequência, por plasma, o BodyTite usa radiofrequência, o Renuvium, o plasma, elas vão se defender dessa agressão controlada e espessar, deixar a pele mais resistente, assim como o sol. O sol é uma agressão, ele libera radiações ultravioletas, a pele indefesa produz melanina para se, eu vou defender esse organismo dessas radiações, fazer uma camada de pigmento. Com os aparelhos é o quê? Eu vou me defender desse calor, que pode vir brevemente, com uma espessura, uma camada mais generosa de colágeno, vou firmar bem essa pele para ficar mais resistente a calor. Por isso que a pele espessa e tende a grudar. Uns mais, outros menos. Assim como o sol. O sol bronzeia mais um, menos outro, mesmo que se exponham ao mesmo sol. Sim. Então, a gente tem que ter noção disso para poder fazer que o procedimento também seja de maneira mais segura possível e usando os parâmetros que precisam ser entregues. No consultório, não vai gerar um conforto legal para o paciente e tu não vai conseguir entregar o necessário para o paciente. Então, assim, até por questão de segurança e resultado, é um procedimento hospitalar. Sim. Tá? Se o paciente, eu não quero sedação, eu não quero anestesia, eu abro mão até do resultado, ou até da segurança. Porque, assim, o ambiente cirúrgico, ele é um ambiente totalmente muito mais estéril, tem um rigor muito maior que consultório, né? Eu acho que os consultórios têm que ser a fazer procedimentos injetáveis com Sculptra, a Jesse, aplicar os aparelhos de maneira externa, né? Como tu tem ali, eles se tornam seguros e entregam o que o paciente busca, porque ele é ambulatorial. Ele não é um procedimento invasivo e cirúrgico como o BodyTite, o Renuvium e agora mais recentemente o Ergoplasma. O Ergoplasma é uma tecnologia que veio recente, poderia se dizer uma evolução do BodyTite. Ele entrega mais energia, a retração da pele é imediata, já na cirurgia. Tu não consegue mais puxar a pele do paciente. É por calor também? Calor. Da mesma forma que o BodyTite. Só que ele usa agora o gás argônio, ele faz um aquecimento da pele imediato, assim. Por enquanto, eu tenho usado mais ou menos faz uns 2 meses. Chega assim a ser surreal, assim, a retração que causa na hora. Só que, claro, é operador dependente. Sim. Porque todo cuidado é pouco, porque a gente está fazendo sempre, toda a cirurgia, ela é uma agressão, né? Só que é uma agressão controlada, ela tem uma legislação que se utiliza, parâmetros, estudos. Não é assim na minha cabeça, por isso que tu consegue o objetivo, tu alcança o objetivo com risco mínimo. Sim. Mas tem que ser com um profissional habilitado, cirurgião, plástico e principalmente ambiente hospitalar. Eu não abro mão. Sim. Não abro mão. É muito mais seguro, né? Claro, e confortável também, claro, bem como tu falou, né? É um tratamento que aí, principalmente o BodyTite, agora esse teu novo aparelho, o Ergoplasma, eles assim, foram muito falados, né? Então, tem essa confusão. Eu tenho paciente me procurando e diz, BodyTite, né? Achando que é um tratamento que a gente faria ali na hora, assim, vamos programar, então, né? Não, ele é como se fosse uma lipoaspiração, né, Fabrício? Só que a calor, né? Digamos assim, ele vai lá na camada profunda da pele, tem uma... mesma camada da cânula ali. Na mesma camada, né? E uma coisa interessante que algumas pacientes que fizeram minha não sabiam e souberam depois é que deixa uma cicatrizinha de entrada da cânula igual a lipo, né? Que tem que ser... igual. Um cirurgião plástico vai deixar ela o menos aparente ali, né? Assim, mas tem... Vai posicionar em regiões estratégicas que fique menos aparente e na hora de fazer o fechamento também. Ele é um procedimento, não adianta. Eu acho que assim, né, cada tratamento no ambiente com um profissional adequado, entendeu? Assim como tu tem os teus protocolos, tu utiliza os melhores aparelhos dermatológicos para estimulação e faz isso com maior rigor, né? Por exemplo, eu confiaria em ti tecnicamente tu fazer um BodyTite, mas aí tu já não faz sobre isso. A minha experiência é com tais aparelhos em consultório, tu troca uma ideia com alguém da área cirúrgica e consegue alinhar
Daí o paciente ele faz o tratamento de manutenção contigo, se quiser um reforço, uma intensidade maior, não, vou encaminhar para o Fabrício. Agora eu fiz, agora precisa manter, volta para a doutora Anne. Então isso que eu acho legal, sabe? Unir, a gente tem que ter sinergismo no tratamento de consultório com o cirúrgico. Eles não são concorrentes, eles não competem um com o outro, eles se auxiliam, entendeu? É verdade. Só que daí, e só dominar o tratamento ambulatorial de consultório exige muita expertise, treinamento e estudo. Sim. Assim como dentro do bloco, para mim. Então, até para que fique bem específico o tratamento e tu consiga tirar o máximo possível do proveito daquele investimento que está fazendo, tem que ser manutenção, fazer com a doutora Anne, né, a dermatologista, e uma coisa mais invasiva com o cirurgião plástico, sabe? É bonito, né, associar, porque o paciente, ele vai ter o melhor dos mundos, né? É um time, né? E quem é o astro? O paciente. É a gente trabalha para ele, entendeu? Então tu tem que saber, eu poderia fazer, mas eu sei que tem gente que vai fazer melhor, né? Isso que gera aquela confiança e aquela honestidade que tu falou no começo. Saber a hora de dizer, não, agora não é comigo. Sim. Faz e volta. E eu acho legal que todas as pacientes que tu me indicou que eu fiz, a preocupação que tu tinha, como é que foi a cirurgia? Como é que eu tenho que conduzir a partir de agora? Eu tô falando com ela, isso aqui, ela tá com uma... Sabe, essa questão do ato contínuo. Não fui eu diretamente que fiz o procedimento, mas o paciente continua sendo meu. E eu tenho responsabilidade sobre o bem-estar dele. Sim, gera uma sensação do paciente, ela não é só minha médica para eu poder pagar ela. Ela está preocupada com a minha saúde física. Tá me cuidando, né? Essa sensação de cuidado, de preocupação genuíno, sabe? Que eu acho que faz a grande diferença. E eu acho que é o grande sucesso que tem ali. Obrigada. Não tenho dúvida. E tu também. E sabe que isso também, as pacientes, as minhas pacientes que têm aí operado contigo e feito os tratamentos, elas falam a mesma coisa de ti. Que tu abraça, né? Elas ficam impressionadas que tu dá o celular. Então, é uma coisa que eu não abro mão também, minhas pacientes de procedimentos tem meu celular, eu não... Isso pra mim é básico, né? Eu nem acho ser ônus, eu acho isso bônus. O bom tu fez esse contato próximo. A pessoa, porque assim, não tem honra maior do que a pessoa, entre tantos profissionais, te eleger como, tu é responsável para cuidar da saúde da minha pele. Para mim, isso já é um atestado, assim, de já merece, tipo assim, olha, ganhou minha admiração nela. É verdade. Então, tu tem que manter isso cada vez mais vivo, essa chama da paciente, sabe? Porque tu sempre está ganhando, porque essas pacientes, conforme tu vai conversando, tu vai entendendo melhor os pensamentos do teu paciente, a evolução que cada um tem. Isso te traz muito também, aumenta a tua habilidade técnica, né? Com certeza. Saber, olha só, sentir dor, não sentir pressão, sentir calor, entendeu? Então tu acompanha tudo, sabe? O paciente chega para ti, o próximo paciente vai se sentir muito mais seguro. Sim. Porque tu sabe a evolução, entendeu? Sim, porque tu aprendeu. Uma coisa que todo mundo sabe, né, que eu sou mãe, faz um ano, a Bela fez um ano agora, sábado passado, e um dos temas que eu queria muito conversar com o Fabrício, porque eu tenho muitos pacientes nessa mesma fase da vida, né, que é o pós-parto, e são dúvidas até minhas também, e hoje eu vou aprender muito contigo, com certeza, sobre isso, que é o corpo pós-parto, né? Então, quando eu não consigo, né, resolver aquele probleminha que tá, né, me incomodando lá com a minha dermatologista, como o timing de operar? Eu vou começar fazendo uma pergunta para ti, que é sobre o seio, tá? Porque essa é uma dúvida, né? Uma coisa que eu já te falei que eu preciso mexer, né? Mas quanto tempo depois, né, eu posso, por exemplo, mexer no meu seio se eu amamentei, né? Quando que o seio tá pronto para fazer uma cirurgia? Quando o abdômen tá pronto? Qual é o timing certo, né? E se existe? Assim, mamães que não estão amamentando, pelo menos 6 meses de puerpério, entendeu? 6 meses, é o mínimo. E a gente já vai avaliar a regressão já das alterações hormonais, pós-parto, pedir exames, pedir o consentimento e o aval da obstetra e da ginecologista. 6 meses. Está amamentando, parar de amamentar, né, amamentar o máximo possível, seguir recomendações do pediatra, e uma vez que terminou o aleitamento materno, 1 mês a 2 meses já está apto a fazer a cirurgia, seja seio corporal. No pós-amamentação, 1 a 2 meses já dá para fazer. Já dá para fazer. Interessante, fiquei interessada.
Tipo, vamos ter uma antecipação de Vamos ter. Não, eu amamentei 4 meses a Bela, já faz 6 meses que eu parei. Mas fica sempre aquela dúvida. Mas isso é outra dúvida que eu tenho muito, assim, pra mim. É uma dúvida que as minhas pacientes têm também, me perguntam e eu fico até sempre lembrando de falar contigo sobre isso, que é, se eu quiser ter um segundo filho, né? O que eu faço? Eu faço já a cirurgia, eu espero ter o segundo e cair tudo, né? Porque na dermatologia eu aconselho as pacientes a fazerem tratamento depois já de 1 mês, né? Porque quanto mais colágeno produzir entre os teus filhos, assim, menor vai ser o dano pós segunda gestação. Então, que bom se tu conseguir, né, tempo ali com um bebê pequeno para fazer. Se não der, tudo bem, depois tem opções, né, na cirurgia. Mas, no teu caso, o que tu acha na cirurgia, assim, antes, depois do segundo? Não, eu acho assim, tu tem que sempre entrar na gestação se um dos focos da tua vida é se sentir bem, daí, claro, bem, ele é muito relativo, mas meu grau de exigência é alto. Eu não gosto de flacidez na pele. É tudo questão de opinião. Se a pessoa pensa assim, ela tem que entrar na gestação da melhor forma física possível. Sim. Ela tem que estar malhando, cuidando da alimentação, com tudo em dia. A estimulação do colágeno, gorduras localizadas, se não conseguiu tirar com dieta e exercício, retiradas. Tem que entrar bem. Fazer uma gestação saudável, com exercícios, alimentação saudável e sair da gestação com o mínimo de dano possível. Né? E ajuda muito, né, Fabrício? Porque isso foi nítido pra mim, assim, né? As pacientes, nossa, como tu voltou rápido, tu ficou com pouca flacidez. Eu fazia tudo isso antes, né? Então eu entrei, eu fiquei grávida na minha melhor fase corporal da vida, né? Então tinha colágeno, fazia estimulador, eu já tinha feito uma cirurgia. Essencial. Porque assim, vai pegar uma celebridade, uma supermodelo, lá sei eu, Gisele Bündchen, Jennifer Lopez, a Virgínia, aqui no Brasil, elas não são mulheres diferentes de todas as mulheres que a gente atende. Elas são exatamente iguais. Só que o foco delas é cuidar do corpo. Sim. Então, elas são frequentadoras assíduas. A Virgínia acabou de fazer Morpheus, até fez com um dos médicos da nossa equipe aqui, lá em São Paulo. Então, são frequentadoras assíduas de dermatologistas e cirurgiões plásticos. Elas focam, né, o tempo, o investimento nisso aí. E daí, quando elas têm um resultado, elas são admiradas como se fossem de outro mundo. Não, parece um milagre, mas não foi, né? Não. Foi uso de tecnologias, uso de medicamentos e produtos utilizados de maneira correta, no time certo. Sempre, o mais importante, sempre estimulando. Sim. Antes da gestação, durante uma próxima, não perdendo time. Porque se tu deixa assim, não, quer saber, eu vou viver a minha vida como mãe, eu vou fazer o que tiver que fazer, vou comer, não vou na dermato, depois eu faço o que tiver. O dano é maior. Cicatrizes, elas acabam sendo cada vez mais necessárias, seja braço, coxa interna, abdômen. Mas eu não quero. Na verdade, assim, seria até injusto com aquela que foi, investiu, fez tudo certinho, cair no mesmo gargalo, digamos. Sim. São escolhas, não tem problema aquela mãe. Né? Isso é questão de opinião. Mas depois tem que, com a escolha que tu fez, né, assumir, agora eu quero corrigir. Vai ter que ter cicatrizes, entendeu? É isso que a gente tenta evitar hoje em dia. Quanto menos cicatriz, melhor. Então, os aparelhos vieram para somar isso aí. Mas se deixar só para o aparelho, não vai dar o resultado que a gente quer. Tem que ter a consulta com a periodicidade que tu explicou antes para manter. Sim. Tentar frear um pouco o processo, entendeu? Tu vê, parece meio óbvio que a gente dê certo no trabalho, porque tu tem um discurso muito parecido com o meu. Eu sempre falo pra paciente isso que tu tá falando, né? Outro dia a paciente falou pra mim, mas escuta, a Sabrina Sato, será que ela não toma um vinho? Eu falei, não. Será que ela não come nada errado? Eu falei, não. E será que ela faz, né? Como é que ela tem aquele corpo? Se ela faz tudo, ela faz absolutamente tudo. E aí a gente pode, se a gente fizer a mesma escolha que ela de estilo de vida, de
investimento em tratamento, tempo e dinheiro, né? Não tô falando só de financeiro, tempo também. Se a gente tem a gente vai alcançar um resultado muito semelhante, mas a realidade é que a gente não, no geral, não tem o mesmo investimento, né, de tempo, de foco, de tudo. Então, a gente não pode se comparar nesse nível, né? A gente precisa entender aonde a gente quer chegar e aceitar, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre, para não gerar frustrações no tratamento, né? E tem como fazer as mesmas escolhas da Sabrina Sato. Se esse for teu foco, tu vai conseguir ser exatamente igual a ela. Mas eu tenho que fazer as mesmas escolhas. Sabe, eu também é mais ou menos que eu fico com um dó que o paciente tem um investimento alto vindo frequentemente. Eu fico com dó, porque o dinheiro não dá em árvore, né? Mas é que, realmente, os tratamentos, eles são caros para comprar uma máquina, para comprar os produtos. Ele é oneroso para o profissional, né? E existe um valor de mercado que a gente respeita, porque existem regras, como no varejo, como em viagens, passagem de avião. Existem essas regras. Se a pessoa gosta de viajar e quer viajar bastante, ela vai ter investimento alto e vai ter um retorno para proporcional ou bem mais do que ela está investindo, porque ela gosta de experiências de viagem. Eu digo a mesma coisa com procedimentos estéticos. Eles custam caro de ficar indo lá, entendeu? Mas depois de 10, 15 anos, se aquela paciente que valoriza, ela vai ter um bem-estar de estar num grupo de ex-colegas. E, meu Deus, como tu tá bem, meu Deus, olha a tua pele, olha o teu corpo, entendeu? Vai valer cada centavo. E cada hora perdida que poderia estar em outro lugar, poderia estar com as pernas para cima lendo um livro. Não, eu estou lá fazendo injetáveis, eu estou lá recuperando uma cirurgia, entendeu? Tudo isso, no final, vai fazer uma diferença e tem que fazer diferença. Senão também não seria justo, né? Sim, e faz muito. Tu falou da Virgínia, né? Porque a Virgínia foi um caso aí muito comentado no Brasil inteiro por conta do abdômen dela, né? E aí, uma coisa até também que eu gostaria de te perguntar é sobre a Lipo HD, né? Que ela, se não me engano, fez, né? Explica para nós um pouquinho o que é isso, por que todo mundo comenta, ela é melhor mesmo, qual a diferença? Vamos dividir assim em tudo é questão de nomenclatura. Essa nomenclatura ela vai mudar a conduta do médico. Lipoaspiração, o nome genérico. É processo de retirar gordura. Aspiração, aspira, lipo, gordura. Então, tu tá tirando gordura. Tá. Lipoescultura, que seria um segundo nome. Tu tá esculpindo, além de tu retirar de abdômen, cintura, colote, tu recoloca em outras áreas. Seja mama, bumbum, para fazer um contorno melhor do corpo. Então, tu está esculpindo com recolocação, tu está realocando aquela gordura da paciente. Agora, lipo, por exemplo, no bumbum, assim, isso tu diz? Daí quando tu começa a tirar, não só tirar, mas injetar em outros lugares, para facilitar as curvas, tu está esculpindo. Então, ela não é só mais uma lipoaspiração, ela é uma lipoescultura. Tá? A lipoaspiração e a lipoescultura, a forma que tu vai definir os músculos do abdômen, das costas e braço, se tu quiser deixar eles bem evidente, ou seja, não uma barriga reta, que tu tirou tudo, mas sim realçar, porque cada vez que tu termina um músculo, seja um reto abdominal, um oblíquo, e tu começa um novo, tu tem uma depressão ali. Então, o abdômen, o corpo humano, ele é um somatório de depressões e relevo, Inicia um músculo, começa outro, está uma depressão. Quando começa um novo músculo, uma elevação. Então, se tu vai realçar e vai intensificar esse relevo que está embaixo da gordura, tu vai começar a fazer uma high definition, uma alta definição. É tipo definir, para definir a musculatura, né? Seria isso, sim, né? Tipo, deixar ela mais visível. Mais visível. Tu vai tirar tudo como tirou a lipoaspiração, vai deixar reto. Só que naquelas partes que tu sabe que é mais fundo por natureza, tu tira um pouquinho mais, tu vai um pouco além. Então tu realça aquilo ali, entendeu? Sim. E tem alguns tipos de lipo de definição que tu começa a injetar gordura para elevar o que está ali mais elevadinho. Mas eu não gosto muito. Por quê? Porque às vezes injetar gordura em certos locais pode ter certos tipos de parefeitos, efeitos colaterais, que eu acho que não vale a pena. Eu acho que, ainda mais no abdômen feminino, tu só realçar a depressão, tirando um pouquinho mais,
fica aquele abdômen saudável. Sim. Não fica aquele abdômen que eu acredito ser mais masculinizado, com gordinho. É um abdômen de Miss. Tá bem chapado, o osso ilíaco aqui bem marcado, a fossa aqui lateral, onde tem a transição do oblíquo levemente mais destacada, fica um abdômen mais saudável, sabe? Parece que ela só fez a academia e cuidou da alimentação. Sem exagero, tem muitos anabolizantes. Eu acho que fica muito mais natural, mais delicado, mais sensual, entendeu? Eu concordo. E tu sabe que nem todo abdômen cai bem em todo mundo, né? Assim como nem toda maçã do rosto marcada fica bem em todo mundo. Não é para todo mundo que um lábio mais volumoso fica bonito. E eu tenho uma paciente que fez contigo que ela me falou que tu falou exatamente isso. Ela pediu da lipo HD e tu falou... não é para a tua estrutura do corpo, não vai ficar legal, né? Então, ter essa... Não é eu quero fazer a lipo HD e vou fazer, né? Será que ela é para mim, né? A gente tem que escolher os profissionais assim, né? Aqueles que a gente realmente acredita na opinião, no bom gosto, né? Tu tem um ótimo gosto, aliás, assim. Porque eu sempre costumo dizer assim, ó, a paciente vem te procurar por uma mama ou por um abdômen, ela tá focada ali. Eu costumo dizer, o profissional tem que dar 2 passos para trás e olhar o todo. Que adianta um abdômen totalmente definido se os braços, as pernas, o rosto não tem aquele tônus de músculo bem definido? Vai ficar perdida aquela barriga, não é dela, entendeu? As pessoas têm que olhar e buscar harmonia, tá natural. E ela fez lipo, ela fez silicone. Sério? Nossa, só vou acreditar porque tá muito bonito. Porque senão eu não acreditaria. Então tem que ser assim, ele tem que ser tão bonito a ponto de só vai identificar que fez algo porque está muito bonito. Mas não porque dá para ver que foi feito. Seja uma rinoplastia, seja o que nem tu faz os lábios, a pessoa não pode adivinhar, ela tem que ficar na dúvida, mas ela pensa, não, eu só vou dizer que fez porque não pode estar tão bonito. Sim, entendeu? Eu acho lindo isso. É o que eu acho mais bonito nos tratamentos estéticos. Qual é o procedimento mais procurado pelas misses, Fabrício? As misses, aumento mamário é a preferência de todas as mulheres, porque a mama ela é o símbolo máximo da sexualidade da mulher. Ela está à frente de todos os outros tipos de órgãos da mulher. Então, para a mulher é muito importante o seio para a questão da intimidade dela, da autoestima, da feminilidade dela, é muito importante o seio. Então, esse é o número 1. Daí, logo em seguida, contorno corporal, lipoaspiração, né? Rinoplastia, otoplastia, orelhinha abana. Eu costumo brincar que pode fazer em criancinhas já de 6, 7 anos, até meninas. E eu costumo dizer, ela vai virar Miss, porque muita Miss faz orelhinha abana. Então é quase. Pra ficar bem coladinha. Então, contorno corporal em geral e rinoplastia são as preferências das Miss. Nossa, e como a cirurgia plástica mudou, porque quando eu fiz cirurgia em 2009, era assim, a gente fazia prótese, ou mastopexia, ou abdominoplastia, ou lipoaspiração, e era isso, tinha um pouco de enxerto ali, começando, de gordura, e hoje é bonito isso, eu acho muito bonito, que é o contorno corporal, né, é a harmonização corporal também, né, esse nome é banal, mas ele fala tudo, né, fazer o corpo ficar mais harmônico, né, como a estética evoluiu para bem, né, para melhor, eu acho lindo isso. Porque estética está relacionada com autoestima, né, e bem-estar e saúde. É um critério da Organização Mundial de Saúde. Autoestima não basta não ter um diagnóstico de doença para ser saudável. Exatamente. Ter uma vida plena, tu poder botar um biquíni, tu poder botar uma roupa, não importa qual roupa, qual biquíni, tu se sente à vontade, entendeu? Isso é saúde. Sentir bem com o rosto, tu botar pouca maquiagem, a mulher chegar a se sentir bem, entendeu? Isso é ser saudável. Tem que ficar se tapando, mudando a roupa, se escondendo e botar óculos para velagem, para ruga. Isso não traz saúde mental para a paciente, entendeu? Por isso que hoje em dia tu sempre tenta valorizar o máximo que aquela pessoa pode ter dentro das características dela. O belo é ser natural, é se aceitar. Só que, claro, ninguém é obrigado a se aceitar com melasma, uma ruga, se isso incomoda ela, uma gordura localizada, uma flacidez. Ela tem o direito e tem recurso de procurar isso aí, mas sempre respeitando quem ela é, sem transformar. Transformou, já não é mais ela, entendeu? Tem que valorizar as curvas daquela pessoa. Quero botar mais bumbum, mais seio. Isso foge um pouquinho de ser eu, mas sempre respeitando a estrutura do ombro, do quadril, da coxa, entendeu? Para ficar harmonioso, né?
Fabrício, tu falou tudo. Assim, eu sinto que tu é a minha versão masculina falando sobre estética. É tudo que eu penso, mesmo. Eu penso, mas a gente se identifica tanto, né? Tu acabou virando para mim uma referência como profissional, sabe? Eu já te conheci como pessoa, te admirava muito. Agora, como profissional, assim, fico até mais seguro discutindo contigo as caras, sabe? Tu passa aquela... Porque eu sei porque eu tô fazendo, tipo, uma duplicata de pensamentos. Tô multiplicando o que eu penso com outra visão, né? Sim. A visão que tu tem do consultório, de acompanhamento contínuo com o paciente, me dá até segurança. Vamos fazer um bodytite, vamos fazer um arco, ela vem aqui, ela vai manter com os meus equipamentos, com os injetáveis, né? Isso passa a confiança para mim. Porque a gente sempre pensa na continuidade do paciente como uma condição necessária para tu sentir tranquilo, que ele está fazendo o melhor, né? Por isso que eu fiquei muito feliz desse nosso reencontro, a gente já foi colega, mas agora a gente se uniu assim, só alegrias para as pacientes, né? Nossa, para mim também, minhas pacientes muito felizes. Eu tô muito feliz da gente ter falado isso e tu falou uma coisa agora para encerrar, que aconteceu comigo, né? Eu tinha algumas coisas que me incomodavam, mas ali na adolescência e logo que enquanto eu estava na faculdade, quando eu fiz minha primeira cirurgia, eu sempre falo isso. Eu sou uma Anne antes de 2009 e uma depois. Eu não fazia, eu era muito jovem, tinha 24 anos, e eu não fazia ainda procedimentos estéticos, nada. Em seguida eu comecei a fazer toxina, começaram a vir as ruguinhas, mas eu nunca tinha feito nada, né? E ter feito algo por mim, que foi tirar aquela gordurinha que me incomodava, né, aqui atrás das costas, e ter operado o meu seio, naquele momento, me transformou numa outra pessoa a partir ali de 2009, que eu tenho certeza que isso impactou em quem eu sou hoje, em aonde eu estou hoje, porque a partir dali eu me tornei uma outra mulher, assim, de segurança mesmo, sabe? Assim, segurança comigo, segurança com os outros. Eu me achava bonita, nunca me achava bonita antes de 2009. Eu era uma menina bonita, hoje eu vejo as fotos, eu acho. Mas a gente às vezes tem uma coisa, né, que a gente dá muito foco para aquilo ali, né? E quando a gente consegue alcançar, realmente pode ter um impacto na tua vida que é para sempre, né? Eu hoje me considero, desde lá, uma mulher muito segura, assim, eu tenho segurança no trabalho, na minha vida pessoal, nas minhas coisas, não né? É importante, né? E eu não era assim. É um virar de chave. Né? É um virar de chave. E assim, que lindo o teu trabalho, né? Que lindo, assim, a gente poder mexer com a autoestima, porque a gente ajuda a vida inteira da paciente, da família dela, né? Da família, do marido, dos amigos, dos filhos. Ganhando, né? Todo mundo sai ganhando quando uma pessoa se sente melhor e segura, né? Então, parabéns pelo teu trabalho, ele é lindo, eu sou uma admiradora, sabe? Né? Se tu quiser dar algum recado final aí para quem tá assistindo a gente vai encerrar, que a tua agenda é concorrida. E aí... Não, a nossa, né? Também, né? Sempre tá, né? Mas eu quero agradecer o convite, dizer que vamos fazer mais desse bate-papo, porque flui, né? E eu acho que se as pessoas puderem captar pelo menos uma mensagem do que a gente falou, né? Mesmo que seja uma pessoa só, para mim já ganhei o dia, né? E eu fico muito feliz com a oportunidade de ter me convidado e honrado e lisonjeado de ter escolhido o cirurgião plástico, uma pessoa que eu admiro tanto que nem o teu trabalho e a tua pessoa. Tu é a pessoa certa, obrigada por aceitar. Que lindo falar com alguém que pensa no nosso trabalho como eu penso, né? De uma forma respeitosa. Obrigada, Fabrício. Eu falaria assim umas 3 horas contigo. Em seguida a gente marca outro quando der. Tá. Obrigada, tá, Fabrício? A gente vai encerrar. E eu quero convidar quem tiver dúvidas, né, sobre os tratamentos, quiser fazer alguma pergunta especificamente para o Dr. Fabrício, enviar aqui, eu tenho certeza que ele responde com o maior prazer, ele é super acessível. E para te seguirem também nas mídias, né, que teu Instagram é super bacana. Vamos lá. Isso aí. Um beijo, Fabrício, obrigada, tá? Beijo. Tchau.